Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilho nossos vídeos. Quem não lembra daquela tragédia absurda do garoto de 14 anos que ia para a igreja com a fé, com a esperança de ser salvo, com a esperança de dias melhores, ia bem intencionado e entregar a sua alma para Jesus, acreditando, tendo fé. E o mais bonito dessa vida é ter fé. E precisamos respeitar. Chegando lá, esse menino de 14 anos entra na igreja e se encaminha para uma determinada sala. Não bateu na porta, abriu a porta. E quando abriu, pegou os dois pastores mantendo relações sexuais. Até aí, perdoável. O pior veio por vir. O menino de 14 anos, não sei se você lembra, foi dominado pelos dois desgraçados pastores. Foi violentado e foi morto, queimado vivo pelos dois servos do Senhor, dentro da igreja. Quem não lembra dessa matéria, tá aqui no UOL, olha. Eles foram condenados a 21 anos de cadeia. Pouco tempo para essas desgraças, pouco tempo. Então o UOL diz, cotidiano, pastores acusados de matar adolescente em templo da Bahia são condenados a 21 anos de cadeia. Após 3 dias de julgamento, 2 pastores evangélicos, os servos do Senhor, os pastores, nós não podemos generalizar. Existem pastores e existem pastores. A Igreja Católica também tem um histórico também de abuso sexual. Se você for analisar, o Centro Espírita Candomblé tem um número, uma estatística bem pequena. Mas enfim, nós não devemos confiar cegamente em ninguém. Nem nos pastores, nem nos padres, nem nos papas, nem nos pais de santo, em ninguém. Infelizmente, é claro que existem pais de santos que são maravilhosos, pessoas do bem. Existem pastores que são maravilhosos, são pessoas do bem. Existem padres que são do bem e papas que são do bem. E existe no meio desse grupo o diabo. O diabo ronda. O diabo está em todos os lugares, principalmente dentro dos templos religiosos. Mas vamos lá. Então foram 3 dias de julgamento. Os pastores evangélicos acusados de matar e queimar o corpo de um adolescente de 14 anos em 2001, em Salvador, na Bahia, foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. A sentença do tribunal do júri foi lida às 21h30 dessa quinta-feira, 27, pela juíza. Essa matéria é velha, obviamente, né? Uma matéria do dia 21/4/2023, mas vamos fazer uma retrospectiva aí de como eles devem estar hoje, né? Em Salvador, na Bahia, foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. A sentença do tribunal do júri foi lida às 21h30 dessa quinta-feira, 27, pelo juiz André Teixeira Lima Sarmento. A defesa dos acusados vai entrar com recurso. Um terceiro pastor envolvido havia sido condenado anteriormente a 18 anos de prisão e já cumpriu a pena. Na época, o crime chocou a população e causou grande repercussão por envolver religiosos importantes da Igreja Universal do Reino de Deus. O adolescente Lucas Terra frequentava a igreja onde eles presidiam o culto. Conforme a investigação, o adolescente foi morto após flagrar dois dos desgraçados, mantendo relações sexuais dentro do templo, no bairro Rio Vermelho, na capital baiana. Ele foi dominado, agredido, estuprado, e teve o corpo queimado quando ainda estava vivo. Os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda foram condenados, cada um a uma pena principal de 18 anos de prisão em regime fechado, mas tiveram as penas agravadas pelo motivo torpe, emprego de meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, elevando a penalidade para 21 anos. Segundo o Ministério Público da Bahia, eles podem recorrer em liberdade.
Eles estão respondendo em liberdade. O terceiro pastor acusado, Silvio Roberto Galiza, foi julgado e condenado em 2004 a 18 anos de prisão. Cumpriu cerca de 7 anos preso, foi para o regime aberto e está em liberdade. Ele matou um menino de 14 anos queimado, violentou, agora está livre, pregando a palavra de Jesus, o desgraçado. Foi Galiza quem apontou os outros 2 autores do crime, levando a que fossem denunciados pelo Ministério Público na Bahia. Durante o julgamento, os advogados dos 2 réus buscaram demonstrar que os religiosos tinham uma rotina de cuidados com os fiéis e se dedicavam à igreja. Nesta quinta-feira, os pastores foram ouvidos durante 5 horas, negando participação no assassinato. As esposas dele também foram ouvidas como testemunhas de defesa. Um bispo da Igreja Universal também prestou depoimento. 9 testemunhas de acusação reforçaram o conjunto de provas para o Ministério Público, para que o Ministério Público pedisse a condenação dos réus. A mãe do adolescente, Marion Terra, também foi ouvida e se emocionou durante o julgamento. Que absurdo, né? A mãe manda o filho ir para a igreja. Meu filho, não vai para funk não, meu filho. Não vai para baile funk não. Não vai para a rua não, meu filho. Vai para a igreja se entregar a Jesus. E dentro dessa desgraça da igreja, ele é assassinado por esses desgraçados. Não é? Ela deve estar se sentindo traída, ela está se sentindo culpada. Era melhor que o filho fosse bandido, que o filho estivesse no meio do tráfico de drogas, que o filho estivesse na boca de fumos, no baile funk, não dizendo que baile funk tem alguma relação com boca de fumo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que ela pensa dessa forma, porque se ela botou o filho para ir para a igreja, para o filho ser um homem do bem, e ele é assassinado dentro da igreja, então é melhor ser bandido, é melhor ter o filho vivo bandido do que ter o filho servo morto pelo próprio pastor da igreja em que ela confiava. O pai do adolescente Carlos Terra morreu em 2019 após uma parada cardiorrespiratória sem ver a justiça, sendo feita para o caso do Lucas. Demorou muito. Após a leitura da sentença, Marion fez um desabafo público, registrando nas redes sociais. Hoje, 27, foi o dia da minha vitória. Eu quero agradecer a todos da imprensa, que incansavelmente nunca se calaram, nunca foram omissos, sempre foram a nossa voz. Essa vitória não é só minha, não é só do Carlos, não é só do Lucas. Essa vitória é de todas as mães da Bahia, de todas as famílias que muitas vezes perdem seus filhos e se deparam com poderosos economicamente. E levam 22 anos, como nós levamos, e às vezes nem tem direito de justiça, disse. O promotor Davi Galo, que atuou na acusação dos réus, considerou a pena adequada à gravidade do crime. O conjunto de provas é robusto, mas acredito que a defesa vai exercer seu direito de recurso. Pela tendência das provas e pelo que foi apresentado no plenário do julgamento, com certeza essa sentença será mantida, disse. Ele lembrou que a juíza reconheceu a prescrição do crime de ocultação de cadáver, o que denota o senso de justiça. O escritório Nestor Tavora, advogados associados que atuou na defesa de Fernando e Joel, foi procurado pela reportagem e não havia dado retorno até a publicação dessa matéria. Ao final do julgamento, Nestor, enfim. É um absurdo, né? Quem não lembra do crime, né? O adolescente Lucas frequentava o templo da Igreja Universal do Reino de Deus. A perícia apontou que ele foi queimado vivo no interior de uma caixa de madeira. O principal suspeito na época, o pastor Silva Galiza, tinha sido afastado da igreja por ter sido flagrado dormindo ao lado de adolescentes que frequentavam o templo. Antes de aparecer, o menor ligou para o pai e disse que estava com o pastor. Em 2006, 2 anos após ser condenado pelo homicídio, Galiza delatou outros 2 pastores. Eles foram, enfim, quem não lembra disso, eu queria só saber se eles estão recebendo, se eles atualmente respondem em liberdade. Um absurdo. Esses desgraçados mereciam ser mortos. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga.